Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Você pode se sentar aí um minuto? Glória a Deus. Amém. Todos acomodados? Amém? Queridos, como vocês sabem, nós estamos comemorando agora em novembro o mês quadrangular, né? E este ano, no dia 15 de novembro, a quadrangular vai completar 70 anos só aqui no Brasil. E ao todo, o Ministério Quadrangular já está chegando ao seu 100º ano. Vamos fazer 100 anos. E foi em 1922 que a evangelista Aimee Semple McPherson teve uma interpretação, uma inspiração a respeito da visão de Ezequiel, registrada em Ezequiel no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 28. Então a Aimee, ou irmã Aimee, como ela era conhecida, ela era uma evangelista canadense que desde muito cedo sentia um grande chamado para missões. Então a igreja que você congrega é uma igreja missionária. E em meados de 1922, durante uma campanha evangelística em Oakland, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, a irmã Aimee recebeu a inspiração para o que nós conhecemos hoje como o Evangelho Quadrangular. Um evangelho igualmente equilibrado por todos os lados, assim como um quadrado estabelecido, um evangelho resistente. E eu quero compartilhar com vocês apenas o versículo 10 do texto que a inspirou. Está em Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Você pode abrir a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Eu quero ler só esse trechinho. O texto diz assim, a minha nova versão internacional, a palavra diz assim, ó: quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham um rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Então, na visão de Ezequiel, querido, ele viu 4 vultos que pareciam seres viventes e tinham 4 rostos. A irmã Aimee entendeu que cada um desses rostos simbolizava uma ação, um objetivo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então Ezequiel viu um rosto de homem e a irmã Aimee interpretou como Jesus Cristo, filho do homem, ou como Daniel descreveu, filho de homem, como Salvador que foi sacrificado por toda a humanidade. Para nós hoje, ele é representado pela cruz na cor vermelha. Amém? Ezequiel viu também um rosto de leão. E a irmã Aimee, ela interpretou como Jesus Cristo, como o batizador com o Espírito Santo. A figura do leão, ela significa força e poder. E para nós é representado como a pomba, na cor amarela. Amém, querido? Ezequiel viu também em sua visão um rosto de boi. E a irmã Aimee, ela interpretou como Jesus Cristo, como aquele que suporta cargas e os mais pesados fardos, e que veio à terra para levar sobre si toda a nossa carga de pecado, toda a nossa carga de vergonha e todas as doenças humanas. Para nós ele é representado na cor azul,
como o cálice. E por fim, Ezequiel ele viu um rosto de águia. E a irmã Imê, ela interpretou como Jesus Cristo, sendo o rei que há de vir. Assim como a águia, ela é reconhecida como a rainha das aves, ele é representado pela coroa, na cor púrpura. E a púrpura, se você não sabe, ela é considerada a cor da realeza. É o nosso Jesus, o nosso rei que há de vir. Amém? Então, em resumo, querido, essa é a doutrina da quadrangular, e é por isso que é quadrada, uma doutrina equilibrada por todos os lados, uma doutrina sólida e, o mais importante, uma doutrina bíblica baseada na palavra de Deus. Ao longo desse mês, nós vamos aprender mais alguns outros detalhes, e nesse primeiro domingo nós vamos tratar do primeiro pilar, Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em João no capítulo 8, no versículo 3. João no capítulo 8, no versículo 3. Nós vamos tratar do primeiro pilar, que é Jesus Cristo, o Salvador. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 3. Posso ler? Você achou? Amém. O texto diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Amém. Quero que você feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Pai, pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de falar do teu amor. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, que o teu Espírito Santo possa invadir o nosso ser, que a tua palavra possa entrar, Senhor, transformando a nossa vida, as nossas atitudes. Mostra-nos a verdade nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, como de costume eu te peço, mostra-nos a verdade. Queremos ouvir a tua verdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero voltar um capítulo na história, só para te contextualizar em relação ao ambiente hostil que Jesus estava vivendo. Hostil porque nem a sua própria família era capaz de crer em seu ministério. João no capítulo 7, o versículo 5, a Bíblia vai dizer assim: pois nem os seus irmãos criam nele. Mas a verdade é que, de forma geral, aquele povo estava bastante dividido. O texto vai dizer no capítulo 7, versículo 12, o seguinte: entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Então o povo, no capítulo 7, estava tão dividido que até os guardas romanos estavam em dúvida. Olha o que eles responderam quando foram perguntados a respeito de Jesus. Está no capítulo 7, versículo 46. Diz assim: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Então até os guardas romanos, eles estavam em dúvida a respeito do que Jesus pregava. Mas a verdade é que os fariseus, os saduceus, os escribas, eles estavam enfurecidos. Todos eles queriam a cabeça de Jesus, mas ainda não era chegada a hora. E enquanto que o capítulo 7, ele termina com a frase:
Então cada um foi para a sua casa. O capítulo 8 começa com: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Enquanto eles queriam matar Jesus, ele queria era conversar com o Pai. Amém? E agora nós já estamos no outro dia. E naquela manhã Jesus visita novamente o templo. E quando Jesus começa a falar, vai juntando aquela multidão de gente, porque todos queriam ouvir as palavras de sabedoria do mestre. Alguns até questionavam: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ser estudado? A minha chefe, ela fala uma coisa mais ou menos assim: uma coisa é ter MBA, mestrado e doutorado, outra coisa é ter as manhas. E Jesus, ele tinha as manhas. Ele responde assim, ó, João 7,16: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Glória a Deus. Só que no meio daquela multidão, eis que surge um novo teste para Jesus. Acompanhe comigo, João capítulo 8, versículo 3. Diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então, nesse trecho, eu confesso aos irmãos que a primeira coisa que me chamou a atenção foi a frase: fizeram-na ficar em pé diante de todos. Quando eu li isso, me doeu na alma. Você consegue imaginar essa cena? O pecado daquela mulher foi descoberto, só que não houve um aconselhamento. Não encaminharam ela para ter terapia com o Fred. Não encaminharam ela para ter um discipulado com a pastora Judite. Aquela mulher cometeu uma falha diante da lei, diante da religião, diante da religiosidade, e simplesmente foi exposta diante de toda aquela comunidade. Se fosse hoje, estaria no Facebook, no Twitter, em todos os programas de fofocas, em todos os telejornais sensacionalistas. Sabe o que isso me fez lembrar? Do Fábio Assunção. Vocês lembram quando ele estava no fundo do poço? Mas tão fundo que ele virou até meme. A gente percebe que a pessoa está no fundo do poço quando ela vira meme, né? Hoje em dia, quando vai chegando a sexta-feira, lá no fim do expediente, a galera começa a falar: sextou, galera. Sextou. Sextou porque hoje é dia de maldade. Não é assim que a gente escuta? Mas na época que o Fábio Assunção estava na pior, a galera dizia: ativando agora o modo Fábio Assunção. Não era assim? Era um sinônimo de loucura, de vida sem limites, um sinônimo de vida desregrada. Mas sabe qual que é a única diferença do meu pecado e daquela mulher? Você sabe qual que era a única diferença do seu pecado e do modo Fábio Assunção? É que o pecado deles foram expostos e o nosso está guardado. E o fato de estar guardado, o fato de estar escondido, nos dá tranquilidade de caminhar sem sermos julgados.
Porque ninguém está vendo, ninguém postou no Instagram o que a gente fez em oculto, não é assim? Só que Jesus, Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. E a pessoa mais importante da nossa vida pode ver tudo. Ele vê o que todo mundo vê, e principalmente aquilo que ninguém vê. Aquilo que está no secreto, aquilo que está só dentro do nosso subconsciente, aquilo que nós não temos coragem para demonstrar em público. Então, essa nossa vergonha, ela deveria estar em saber que Jesus viu. A nossa vergonha deveria estar em saber que o pecado que nós pensamos, que o pecado que nós fazemos em oculto, Jesus viu. A nossa vergonha não deveria estar em saber que a igreja que nós congregamos ficou sabendo, que a empresa que nós trabalhamos ficou sabendo, ou que a comunidade que nós fazemos parte ficou sabendo do nosso pecado. A nossa vergonha deveria estar em saber que Jesus viu, porque Ele vê todas as coisas. O texto vai dizer que aqueles homens fizeram questão de gritar aos quatro ventos, para quem quisesse ouvir: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que é que o Senhor diz? Bom, para responder isso é preciso primeiro analisar a lei. O que é que a lei dizia a esse respeito? Levíticos 20, verso 10, diz o seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então a verdade não é que tais mulheres deveriam ser executadas. A verdade é que tanto o adúltero homem quanto a adúltera mulher deveriam ser executados. Mas aqui no discurso do promotor judeu, no discurso do advogado judeu, eu não me lembro de ter visto o homem, eu só lembro de ter visto a mulher. Será que eu li errado? Vou repetir: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Bom, só vi a mulher até agora. Uma mulher não pode ser pega em adultério sozinha. Ela precisava de um homem. Mas onde é que está esse homem que merecia morrer conforme a lei de Moisés? Talvez ele mesmo estivesse gritando: ela deve morrer. Talvez ele devia estar gritando: ela que me seduziu, ela deve morrer. Então a impressão que fica é que os acusadores não tinham compromisso algum com a lei. O que eles queriam mesmo era encontrar uma brecha no discurso de Jesus para acusá-lo, para condená-lo, para matá-lo. Só que embora a lei de Moisés orientava a matar, sob as leis dos romanos, era ilegal a justiça judaica emitir sentenças de morte. Então preste atenção: se Jesus diz que a mulher deve ser apedrejada, ele é preso porque está indo contra Roma. Mas se ele disser que ela não deve ser apedrejada, ele está contra os judeus. Ele deve ser acusado e condenado. João também percebeu isso, e ele escreve no versículo 6, olha o que ele diz: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Só que a pergunta que fica é:
Como é que Jesus resolve isso? Como é que Jesus resolve isso? O verso 6 continua: mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Eu acho engraçado isso, porque Jesus está sendo interrogado, Jesus está sob pressão por todos os lados, e ele se abaixa e, como uma criança, ele começa a rabiscar o solo. Os pregadores mais positivistas vão dizer que neste momento ele começa a escrever uma nova história daquela mulher. Mas eu repito, como que Jesus resolve isso? Como que Jesus resolve isso? Eu pergunto, sabe por quê? Porque Jesus, ele era um cumpridor da lei. Jesus, ele pagava impostos. Jesus, ele era um cumpridor da lei. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 5, versículo 17: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E agora? E agora, Wanda? Como é que Jesus resolve a questão do adultério? Fabiano, ele já resolveu. Está no mesmo Mateus 5, no versículo 27. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Agora ficou mais difícil, né? Porque se os adúlteros devem morrer, no conceito, no crivo, no filtro de Jesus, todos estão suscetíveis a esse erro. Haja pedra para matar todo mundo, é ou não é verdade? Então, com base no ensino de Jesus, o texto vai dizer que ele se levantou e disse, João capítulo 8, versículo 7: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Ele disse: se algum de vocês estiver sem pecado, atire então a sua primeira pedra. Sabe o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está nivelando todo mundo. Ele está nivelando todo mundo. Ele está dizendo assim, ó: fariseu, você acha que você é santo? Vocês são tão pecadores quanto essa mulher. Saduceus, vocês acham que são santos? Vocês são tão pecadores quanto essa mulher. Ei, escribas, tá achando que é santinho? Você é tão pecador quanto essa mulher. Eu quero que vocês saibam, queridos, que de forma nenhuma eu me considero melhor ou eu me considero mais santo por aqui ministrar essa palavra. E sem qualquer demagogia, eu faço minhas palavras de Paulo na primeira carta a Timóteo 1:15, que ele diz: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior deles. Paulo está dizendo: Jesus, ele veio salvar todos os pecadores, e eu me considero o pior de todos eles. Ah, você que veio hoje pela primeira vez, ah, você que nos assiste pela internet, anota aí então essa lição. Jesus nos nivelou. Todos nós somos absolutamente iguais. Você entende isso? Fabiano, você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe de onde eu venho. Você não sabe o que eu fiz hoje. Ei, eu estou dizendo que o Senhor Jesus, ele nos nivelou e nós somos absolutamente iguais. Amém, querido? O texto ele continua. O verso 9 diz assim: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Eu acho interessante que Jesus naquele momento ele estava sendo caçado. Muitos estavam esperando só uma escorregada na lei
para prendê-lo. Mas aos poucos todos foram saindo, começando com os mais velhos. Eu fiquei me perguntando, por que João fez questão de escrever começando com os mais velhos? Sinceramente, eu acredito que no tempo de Jesus, os idosos, os anciões, eles tinham muito mais valor, eles tinham muito mais voz do que nos dias que nós vivemos hoje. Isso porque na teoria, quanto mais se vive, mais se aprende. Quanto mais se vive, mais experiência se adquire. Então, se os mais sábios deixaram de acusar a mulher, os mais jovens simplesmente seguiram o exemplo. O texto diz: Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então a mulher estava em pé diante de Jesus. E Jesus estava como? Olha o que diz o verso 10. Então Jesus pôs-se de pé. O texto então nos diz que Jesus se coloca de pé. Se ele se coloca de pé, quer dizer então que ele ainda estava abaixado. Quer dizer então que ele estava ainda posicionado mais baixo que aquela mulher. Queridos, quem é que herdou o trono mais alto do universo e de toda a criação, mas é capaz de se colocar em um lugar mais baixo que uma mulher considerada indigna diante da sociedade, diante de toda a comunidade judaica? É por isso que é difícil de entender o que Paulo diz em Filipenses 2:6. Fala sobre Jesus e diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ei, você percebe como o discurso não fica apenas na palavra? Em cada atitude, Jesus se esvaziou por você, Renato. Em cada atitude, Jesus se esvaziou por vocês. Em cada atitude, ele se esvaziou por nós. Aleluia, glória a Deus. O texto, ele vai continuar dizendo assim, ó: então Jesus se colocou de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu acho bem interessante ela chamar Jesus de Senhor, porque aqui a palavra Senhor não é só um tratamento formal. A palavra Senhor aqui não é só um tratamento de educação. A palavra no original é a palavra Kurios. E essa palavra tem o significado de Lorde, de Senhor ou de Mestre. Esse termo, ele também significa supremacia. E há quem diga que só o imperador romano era chamado de Kurios. Então aquela mulher que acabara de conhecer aquele homem humilde, aquele homem educado, aquele gentleman, tão diferente daqueles ogros que ela já tinha conhecido, aquele homem que se colocava por baixo, logo ela entende que o que ele merece era um lugar de supremacia. E me parece que agora ela está em Cristo, né? Eu acho que sim, porque ele mesmo diz: eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Querido, eu não sei se você compreende a importância dessa frase, mas se nós refletirmos sobre tudo que já foi pregado hoje, primeiro a mulher tinha que morrer porque ela pecou. Mas depois nós descobrimos que não foi só ela que pecou.
todos nós pecamos e somos iguais a ela. Então, se ela pecou e tinha que morrer, e nós também pecamos, então todos nós merecemos morrer. Mas aí vem Jesus dizendo: eu não a condeno, eu não a condeno, eu não te condeno, eu não condeno vocês. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não vim aqui para te condenar, eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para te defender. Ei, aleluia, eu vim aqui para te defender. Glória a Deus. Na última parte, o versículo de Jesus, ele vai dizer o seguinte, versículo 11: agora vá e abandone a sua vida de pecado. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Queridos, essa mulher, ela deve ter chegado até Jesus arrastada, talvez amarrada, ou talvez ela foi chegando até Jesus empurrada. Mas agora ela é livre, porque Jesus a salvou. Mulher, você pode ir, porque agora você é livre. Em algumas traduções está assim: mulher, vá em paz. Talvez ela nunca teve paz na vida, mas agora Jesus fala para ela: mulher, vá em paz, porque agora ela é livre. E tão livre que ela inclusive pode escolher manter-se longe do pecado. Querido, tudo que nós aprendemos até agora só fará sentido se nós aprendermos essa orientação: abandone a sua vida de pecado. Abandone a sua vida de pecado. Eu gosto muito de ouvir podcast, e uns dias atrás eu ouvi uma entrevista de uma escritora chamada Ilana Kazoy. Ela é sobrinha do Boris Kazoy, o jornalista. Ela costuma escrever a respeito de crimes que aconteceram e algumas ficções. Ela também já escreveu. Ela escreveu um livro chamado Casos de Família. Não é aquele programa do SBT, não. E ela conta sobre a ótica da investigação a respeito dos assassinatos dos von Richthofen, né? E da Isabella Nardoni. E nessa entrevista, ela diz uma coisa que me chamou muita atenção. Ela diz que a pessoa que cometeu um crime não é o crime. Vou repetir. Ela diz que a pessoa que cometeu um crime não é o próprio crime. Falando então dos Nardones, ela dizia que o crime é um momento da vida da pessoa, não é a vida da pessoa. Ela dizia que o crime é um momento da vida da pessoa, não é a vida da pessoa. Ela estava querendo dizer que eles tinham uma vida antes e tem uma vida depois, mas que infelizmente tiveram uma tragédia, infelizmente tiveram um abismo, um momento de trevas em suas vidas. O que eu quero dizer com isso? Você já roubou, mas você não é o roubo, e o roubo não é a sua vida. Você é um filho de Deus, perdoado e defendido pelo Senhor Jesus. Você já adulterou?
Eu quero dizer que você não é o adultério, e o adultério não é a sua vida, porque você é um filho de Deus, e Jesus já te defendeu e já te perdoou. Querido, eu quero dizer que se você já mentiu, você não é a mentira, e a mentira não é a sua vida, porque Jesus já te defendeu, porque Jesus já te perdoou, e mais, Ele morreu por você. Então entenda uma coisa: você não é o seu crime, você não é o seu pecado, e o seu pecado não é a sua vida. Mas isso só será verdade se você abandonar o pecado. Ei, querido, Jesus livrou aquela mulher do apedrejamento, e Ele nos livrou também, porque nós somos igualmente pecadores como ela. Mas a verdade é que permanecer no pecado gera morte. Jesus, Ele dá a vida, mas o pecado, ele te gera a morte. Quem gosta de filme, levanta a mão aí. Geralmente, os filmes, eles sempre têm alguma frase que nos chama muita atenção, né? Aquelas frases de efeito. Tem um filme de um dos meus atores favoritos, o Denzel Washington, chamado Chamas da Vingança. Alguém já assistiu? Muito bom, diga-se de passagem. Neste filme, o Denzel, ele é um ex-agente do FBI ou da CIA, eu não me lembro. E ele se envolve em um sequestro seguido de morte de uma garotinha que ganhou o coração dele. Daí a mãe da garotinha, sabendo da morte da filha, ela pergunta para ele: o que você vai fazer? E aí ele responde com uma daquelas frases de efeito: eu vou fazer o que eu faço de melhor, eu vou matá-los. Pesado, né? Eu vou fazer o que eu faço de melhor, eu vou matá-los. Quer saber de uma coisa? O pecado é gostoso, o pecado é agradável, o pecado nos atrai, mas assim como o Denzel, é isso que ele faz de melhor: ele mata. Paulo vai dizer em Romanos 6:23 o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. Se não abandonarmos o pecado, o resultado só pode ser a morte. Mas Fabiano, eu abandonei o pecado, o que é que eu ganho? O versículo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse é o primeiro pilar da igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo, Ele salva, e Ele salva ontem, hoje, e Ele vai salvar eternamente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nesse pequeno trecho da palavra de Deus, Jesus, ele nos ensinou no mínimo 4 coisas. Ele nos ensinou no mínimo 4 coisas. A primeira delas: ele não era contra a lei, ele era um cumpridor da lei. E ele tanto cumpriu que a cumpriu no meu e no seu lugar. Amém? 2, ele nos ensinou misericórdia. Qualquer um esperava atacar ao menos uma pedra. Eu fico pensando que talvez até tivesse algum discípulo lá, já com a pedra na mão, pensando: daqui eu não erro na cabeça.
Mas o mestre, ele nos mostra misericórdia. Glória a Deus. Terceira coisa, ele não era contra a lei, ele nos ensinou misericórdia, mas ele se opôs ao pecado. Embora ele tivesse perdoado aquela mulher, ele foi muito claro: abandone imediatamente a sua vida de pecado. Então vamos lá, vamos lembrar. Ele não era contra a lei, ele nos ensinou misericórdia, ele se opôs ao pecado e a melhor de todas, ele silenciou e envergonhou os acusadores. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus fala assim, ó: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ei, você é livre. Ei, Ele nos libertou. Ei, não há mais condenação. Ei, querido, só quem é livre se coloca de pé, aplauda o Senhor e glorifica o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Querido, feche aí os seus olhos. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Feche aí os seus olhos. Jesus, ele pagou um alto preço, um preço muito caro, por mim e por você. Esse fim de semana o mundo ficou muito comovido com a morte da cantora, da Marília. E me doeu muito no coração. A minha esposa me disse, ela morreu com 26 anos. Com 26 anos o Henrique não tinha nem nascido ainda. E olha quantas coisas nós vivemos até os nossos 34 anos. Quanta coisa ela vai deixar de viver, quanta coisa ela perdeu. E a verdade é que a nossa vida é um sopro. Hoje eu estou aqui pregando, amanhã só Deus sabe onde eu estarei. Eu estava de férias e amanhã eu devo voltar a trabalhar, mas só quem sabe é Deus. A nossa vida, ela é um sopro. E eu glorifico a Deus, porque se nós morrermos hoje, nós não vamos morrer. Ele nos deixou uma eternidade, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele veio para salvar. Mas pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que ainda não conhece Jesus. Pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a voltar. Eu quero te convidar a conhecer Jesus. Porque Jesus, Ele quer te salvar. Ele olha para você e Ele não pensa que você é pior que todo mundo. Ao contrário, Ele te vê igual Ele vê todo mundo.